Olá, olá, boa noite, na graça, na paz e no amor de Cristo Jesus. Eu estou aqui ao vivo e a cores no Instagram da editora Central Gospel. Vou bater um papo aqui animadíssimo com a doutora Ilma Cunha, uma mulher de Deus que tem uma experiência de atendimento com famílias. Ela é psicanalista, psicóloga, é uma terapeuta familiar. E ela escreveu um livro muito importante, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, que nós lançamos pela editora Central Gospel, que tem sido um sucesso, um livro que tem enriquecido famílias. Quantas famílias que eu atendo e eu indico o livro da doutora Ilma e eles passam a ler o livro e começam a entender muitos problemas na sua história familiar, porque nesse livro a doutora Ilma faz uma abordagem da importância da família, das crenças e valores que nós herdamos da nossa família de origem. Ela fala também sobre experiências de atendimento, isso é muito importante. Quando você lê o livro, você já começa a entender um pouco a sua história familiar e você já começa a ter soluções de problemas que você está enfrentando. Isso é muito bom, né? Os livros também, pode ter certeza, são materiais riquíssimos para nos abençoarem na vida espiritual, na vida emocional, na vida material, na nossa vida física. E é isso, Deus dá sabedoria ao ser humano para escrever. E a doutora Ilma é uma mulher de Deus, uma mulher que tem vida, né? Que tem história, que tem fruto, uma mulher que a gente conhece a história dela de muitos anos, que se dedica a abençoar famílias nesse Brasil, no exterior também, dá palestras no Brasil, dá palestras no exterior, uma família abençoadíssima, a doutora Ilma. Daqui a pouco eu vou estar aqui chamando a doutora Ilma, mas eu quero falar que hoje a gente comemora o Dia Internacional da Família. E família é projeto de Deus. Gente, família é a coisa mais linda do mundo, porque Deus sonhou com uma família. Quando ele criou aquele casal ali no Éden, né? Ele disse assim: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai, formem famílias, porque eu quero estar em contato com vocês, vocês serão meus filhos, eu vou ver a minha criação, a minha família. Nós somos uma continuidade, sabe, da família de Deus aqui nessa terra. E ele vem buscar essa família novamente. E ele vem buscar uma família saudável, não perfeita, porque depois da queda, infelizmente, todos nós ficamos com um defeito de fabricação, que é o pecado. E a gente está aqui a cada dia se aperfeiçoando, como a Bíblia diz em Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia. Então é muito importante que você valorize a sua família, que você ame a sua família, que você priorize a sua família, né? E principalmente também a família de Deus, a igreja. Nós somos uma família, um corpo. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não tem mais hoje uma família presente, um pai, uma mãe, né? Não tem ninguém, e a família de Deus se torna a família dessa pessoa. Então nós temos que valorizar tanto a nossa família, né, de sangue, como a família de Deus, essa família que está aí no mundo inteiro, essa família espiritual. Nós somos um, temos o mesmo Pai, um só Senhor, isso é muito importante. Aí quero começar dando um abraço aí para esse pessoal que está entrando aí, né, no Instagram da editora Central Gospel, a Verônica, a Pri Silva, a Ive Calçados, né, a Runa Lopes, está mandando aí o pessoal. Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho, a Suemi Melo, a Monique Cândido, né, lá de Moreno, Pernambuco. Ô, gente, que povo abençoado é esse povo aí de Pernambuco, do Nordeste, aliás, do Brasil todo. O brasileiro é um povo alegre, é um povo abençoado, mesmo com toda essa situação que a gente está vivendo, mas nós temos a alegria do Senhor na nossa vida, nós temos a convicção que Deus está no controle da nossa casa, da nossa família. Isso é muito importante, né? Então, olha, tá a Mônica, a Mete Cristina, a Suemi, né? E eu já vou começar falando algo que eu li aqui do Gary Chapman, que é um autor que fala muito sobre família. E ele diz assim: se na tentativa de ser um sucesso você perde a sua família, então você é um fracasso total. Olha, pra gente pensar, né? Se na tentativa da sua trajetória de vida, né, de ser um sucesso, você esquece da sua família, você prioriza mais o sucesso do que a sua família e você acaba perdendo a sua família, então você é um fracasso total. Então a gente tem que entender que a família
é a nossa primeira prioridade. Então, isso é muito importante. Eu já quero chamar aqui a minha amiga, a doutora Ilma Cunha, para a gente conversar um pouquinho, né? Assuntos que ela aborda aqui nesse livro, importantíssimo. Esse livro aqui, olha, a gente vai conversar um pouquinho, né? Esse livro aqui. Você vai poder adquirir esse livro, olha, você pode entrar no site da Editora Central Gospel. E você... já estou fazendo a divulgação aqui, que você pode adquirir por e-book, né, o livro, ou também você entrar aí no site da editora e você recebe na sua casa rapidinho. O livro físico. Que bom! Boa noite, Elisete. Que bom, eu estou aqui com o seu livro. Rapaz, que bom! Já aguardando o próximo. Tá quase! Eu espero que nessa quarentena eu consiga terminar. Hoje mesmo já vai terminar. Olha, Deus está permitindo essa quarentena, minha filha, para sair muitas obras boas e maravilhosas aí do povo, né? E para a gente ter esse momento de estar falando em público aqui pela internet. Ilma, até eu estou maravilhada comigo. Meu Deus, nunca fiz tanta live, nunca vi tanta internet. Mas olha que ferramenta abençoada que Deus tem nos dado, não é, doutora Ilma? Gente, eu me descobri! Então são duas. Não sabia nem o que era live, como fazer live, não sabia nada disso. Está sendo muito legal, muito precioso. Não, está sendo uma benção. E o que a gente vê é que pessoas no mundo inteiro estão tendo acesso, né, às lives. A gente vai olhando e vai vendo gente que está fora do Brasil. Eu estava ainda agora fazendo uma live com a Daniela Cristina e foi muito interessante, que ela também pastoreou na América há um tempo e pessoas entrando de lá e a gente está vendo, né? Mas a gente está comemorando hoje o Dia Internacional da Família, não é, Ilma? E a gente sabe como a família é vital nessa terra. E como nós temos um inimigo que odeia a família, não é verdade? Que já desde o Éden... luta, né? É uma luta diária, é uma guerra, que a gente sabe que a gente que conhece os princípios da palavra de Deus, nós estamos a todo momento sendo confrontados com um sistema que quer destruir os princípios da família. E com o que a palavra nos diz do propósito da família para Deus. Sim, então, é isso aí, porque a gente sabe do propósito do coração de Deus para a família. Que Ele criou uma família para ser saudável nessa terra, para que a presença dele estivesse o tempo todo na família, não é verdade? Para que a família pudesse desfrutar das bênçãos e das promessas dele. E aí a gente tem um inimigo que a gente sabe que nos odeia e que faz de tudo para interferir na família. E muitas vezes a gente sabe que ele está usando a cultura, né? Está usando a tecnologia para interferir na família, né? Para fazer com que a família não tenha momentos de comunhão, não tenha acesso, né, à presença de Deus. E no seu livro você fala muito que a família pode ser um lugar de refúgio ou um campo de batalha. E aí eu queria ter as pessoas que estão aí, eu vou fazendo essa pergunta: como é que será que está sendo a sua família nesse momento de pandemia? Você pode dizer depois que a gente vai tentar responder algumas pessoas que foram. Elisete, nesse momento a coisa aqui está pegando fogo. E não, nesse momento está maravilhoso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. Você que atende pessoas, e nesse momento você também está atendendo, eu tenho certeza, né? Aí, pela internet. O que você pode falar? O que esse momento de pandemia está surtindo nas famílias? Se você acha que está sendo assim um momento das famílias fazerem uma reflexão e entender a importância do lar, ou tem algumas que estavam com problemas, né, não resolveram e agora não estão sabendo como resolver, está precisando de um socorro, de alguém interfira na família. O que você pode dizer um pouquinho antes da gente entrar aqui no seu livro? Nós estamos vendo exatamente esse paradoxo, né? Nós temos famílias que estão amando a quarentena, estreitando os relacionamentos, gostando de estar ali com os filhos, conhecendo mais profundamente os filhos e suas necessidades. Então, a gente diria que tem sido um lugar de refúgio, onde as pessoas estão descobrindo, porque, na verdade, esse tempo está sendo também um espelho, não é? Está colocando diante de nós o que a família é. Mas a gente também está vendo pessoas que estavam lá com esses conflitos todos jogados para debaixo do tapete, sem trabalhar, sem olhar, sem perceber o que estava acontecendo. Por quê? Na correria do dia a dia, todo mundo trabalhando muito, chega em casa, pouco tempo, atividade de casa, e aí as pessoas não estavam percebendo algumas coisas que, de repente, agora elas estão. Então, eu ouvi, por exemplo, uma moça falou comigo: mas Ilma, meus filhos adolescentes, eu não consigo nem trazê-los à mesa para almoçar.
Eles só ficam dentro do quarto jogando o tempo inteiro. Na verdade, eles já estavam assim, mas não havia tempo para se ver, para perceber o que estava acontecendo com aqueles filhos adolescentes, né? Ah, mas essas crianças são muito agitadas. Não estou dando Não conta. estou dando Elas conta. já eram agitadas, não é? Elas já eram, mas estava terceirizado para a escola. E agora não, agora a família, os pais estão vendo o que está acontecendo. Então a gente está vivendo essa dualidade aí, né? De lugar de refúgio, de campo de batalha. É Ilma, bem você fala, interessante. é muito Pode falar. interessante. E agora vão ter que encarar a realidade e Sim, resolver, né? sim. Agora é a hora deles repensar, sentarem, né? Conversar. A comunicação agora é importantíssima dentro do lar. Deus, eu creio que Deus está dando uma oportunidade das famílias se arrumarem. É uma arrumação de casa que Deus está permitindo a gente fazer. Né? Porque como Eu eu falei penso com você assim. numa live, que eu estava lendo num livro de um médico secular, e ele falou que ele atendia os pacientes e ele observou que a maioria dos doentes, o que ele observou é que eles estavam com saudade do lar. O lar estava fazendo falta para eles e eles estavam ficando doentes por causa disso. Então, É talvez Deus verdade. permitiu essa pandemia para a gente parar, para estar mais dentro da nossa casa e observar coisas que a gente não estava observando por causa do ativismo, né? Um excesso de trabalho, um excesso de trabalho religioso, excesso de tantas coisas. E agora a gente parou para valorizar a família. E eu queria que você falasse um pouquinho, por que que você diz que o propósito da família é ser um local de refúgio? Por que que você fala isso nesse livro? Então, na verdade, o propósito do livro, né, quando eu comecei a escrever sobre isso, foi ouvindo pessoas, né? E é isso que você falou, o excesso de muita coisa, as pessoas estão com falta do lar, não é? Sente essa falta do que quer dizer, o que é refúgio, né? Refúgio é um lugar de amparo, de segurança, de aconchego, de proteção. Refúgio é tudo isso. Quando a gente pensa, eu sempre pergunto para as pessoas, qual a sua ideia de refúgio? Como que você imagina um refúgio? E as pessoas me dizem isso, um lugar de proteção, um lugar de acolhimento, um lugar que você chega e você se sente seguro. Então, é exatamente essa a ideia, né? Mas quando eu comecei a escrever, foi até num trabalho acadêmico, né, que eu estava fazendo alguns trabalhos de final, conclusão de curso, eu fiz na especialização, depois fiz o mesmo no mestrado, depois aprofundei o tema no doutorado, e aí eu sempre me perguntando sobre isso. Gente, cada vez que a pessoa vinha ao consultório, ela vinha com uma demanda, ela vinha com uma dor na alma, um transtorno psíquico, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma perda, uma dor, fosse emocional ou física, uma dor. Por trás da demanda, uma dor. E aí, cada vez que a gente ia percorrer esse caminho da dor, o que estava por detrás da dor, o lugar da origem era sempre o mesmo, família. E eu vi cada história, assim, esses longos anos, né, de atendimento, né, mais de 25 anos, ouvindo as histórias, falando, meu Deus, mas a família não foi criada por Deus para ser um lugar de refúgio? Por que que ela se transformou num campo de batalha? Onde foi o ponto da dor? Onde foi o lugar do adoecimento? O que que aconteceu? Que a família perdeu, né? Esse ponto de equilíbrio, né? E aí eu comecei a escrever. Na verdade, eu sempre digo que os meus pacientes foram o meu grande laboratório, que eu ouvi as histórias, a questão teórica, né, que eu pesquisava, e nos cursos da igreja, porque a gente tinha um curso de família, né, e aí eu sempre falava dessas questões, aí eu fui me escutando falar disso para os outros, e aí virou um livro. Não é? Então... É muito interessante que você falou, né? Que a família é um local de refúgio, um local de acolhimento, de proteção. Então, é importante a gente entender que é dentro da família que o ser humano precisa de proteção, de aconchego. Então, o que que acontece com o proteção? Ele tem que ser amado, ele tem que ser aceito, ele tem que ser valorizado, né? O bebê, quando chega numa família, ele tem que se sentir pertencente. Como isso é importante para a gente ser um ser humano saudável. Que aí você fala sobre isso no livro, da importância de ser amado, aceito, valorizado, se sentir pertencente, porque muitos, infelizmente, muitas crianças hoje, nesse momento que nós vivemos, de famílias mosaicos,
casais que se separam e recomeçam uma nova família, né? Sim. Ele, às vezes, é aceito na família, ele era bem aceito na família do primeiro casamento. Quando o pai ou a mãe, né, tem um outro relacionamento, aí ele começa a sentir uma rejeição, né? Do cônjuge, do pai ou da mãe, e às vezes do próprio pai ou da própria mãe. E aí você fala no livro o que acontece, que você pode dizer um pouquinho, para as relações familiares se tornarem doentias. O que você tem observado que leva muitas famílias a terem relações doentias e ali começa a surgir problemas dentro da família? O que pode acontecer para se evitar, então, né, que a família adoeça, que surjam relações doentias dentro da família? Esse processo do adoecimento, né? Se a gente entende que a família é esse lugar de refúgio, que a família é uma construção, é o lugar da edificação da identidade, né? É a formadora de valores e crenças, é a promotora da saúde. Por que ela vira produtora da doença? O que acontece com as relações familiares que elas se tornam doentias, né? Eu falei acolhimento, aconchego, amparo e segurança. Quanto falta isso, né? A missão familiar, gerar. Então, a gente já começa a pensar aí. Como foi a gestação? Não é? Porque a gente sabe que... Ontem eu falei sobre paternidade numa live e eu me lembrei que o desejo de um homem, antes do desejo de um filho, é desejo por uma mulher. Não é? Então, muitas vezes, ele não está ali pensando num filho naquele momento. Ele está ali num desejo por uma mulher. E a criança pode surgir nesse momento como resultado desse encontro que o homem não estava ali pensando no exercício da paternidade. Embora, quando um casal se une, eles estão ali já na possibilidade de uma criança, não é? Então, nós estamos vendo que gerar, acolher, nutrir, amparar, edificar a identidade, formar e preparar um filho para a vida, dar direção e dar destino para um filho, isso se faz na família. A família é a principal... o momento, né? Ali é o lugar, o destino principal da inserção da lei. A primeira inserção da lei acontece na família, porque o ser humano ele é um ser em construção. Se ele não receber na família as leis da humanidade, ele entra por um caminho selvagem, ele se torna selvagem. Isso aí. Porque não tem limites. É o processo civilizatório, né? O processo civilizatório exige esses limites e esse amparo na família. Por que adoece? Família tem funções. Sim. Tudo isso tem no livro, e eu sempre falo, já falei em várias lives, que tem duas funções na família. A função materna, que antecede a paterna. Não é? Que a mãe fica 9 meses com a criança. A mãe fica 9 meses na simbiose ali com o bebê. Não é? É o bebê dela. Ilma, é muito importante a gente falar sobre isso e dar importância para o casal, porque eu acho que filho tem que ser planejado, né? E nós que somos cristãos, é tão importante a gente já, antes de casar mesmo, orar pela nossa geração, pelos filhos. E quando casar, quem faz o curso de noivo, né? Quem vai casando, já vai orando pela sua geração, já vai abençoando os filhos que virão. Isso é uma coisa também que o casal já tem que ter de comum acordo. Isso não é importante, Ilma? Porque isso interfere na vida da criação desse filho. Porque às vezes a gente vai atender uma pessoa e a gente sabe, peraí, tem que ouvir a história. Porque, querendo ou não, as crenças, os valores que a gente internaliza, a nossa história familiar, isso tudo vai interferir na nossa vida e vai interferir também na criação dos nossos filhos. Então, para as pessoas que estão assistindo, filho também, eu sei que é Deus que dá, a gente só faz sexo, quem dá filho é Deus, mas tem que ser planejado, né? Tem que se orar por esses filhos já no casamento, abençoar a geração que vai vir e profetizar a bênção sobre a vida. Isso, a gente que tem Deus, colocar a nossa fé em ação. Isso é muito importante, não é? Não é verdade? Você importantíssimo, porque a conjugalidade, né, a vida conjugal do casal é que vai preparar esse alicerce para a entrada de uma criança. A entrada de uma criança na família, ela precisa reposicionar, ela reposiciona o casal. Isso aí, porque há uma mudança dentro da família, né? Gera uma crise momentânea. Sim. Não vai ser mais casal, aí vai ser família. Uma criança entra, se aquele casal não tiver ajustado e preparado para aquele momento, né?
eles vão ter problemas e a criança também já vai chegar lá com um problema que vai afetar essa criança, não vai? Completamente, porque, veja só, casamento, família, não é brincar de casinha, né, Elisete? Tem Sim, muita isso gente aí. brincando de casinha. Tem muita E gente aí casando pensa sem assim, ter essa no filho como, responsabilidade. como uma boneca, vou cuidar da minha boneca, do meu boneco. E não é isso. Pensa em formar um filho para a vida, edificar uma identidade, dar para ele os valores que ele precisa para inserir. Então, se essas funções não são adequadamente exercidas, começa o adoecimento. Se um pai não exerce a paternidade, nem entra na estrutura desse filho que está lá no ventre da mãe, se a mãe não funda o pai para esse filho, não legitima a autoridade desse homem, essa criança já vai nascer numa família disfuncional. Isto é, o que é a família disfuncional? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas dizem, família disfuncional. O que é família disfuncional, Elisete? Então, explica aí, uma. Não é? A maternidade, né? A mãe não tem um filho para si mesma, né? Ela tem um filho em nome de um pai, é o nome do pai que se transmite, não é? Então, ela precisa fundar esse pai para esse filho. É ela que apresenta o pai para o filho, é ela que dá esse lugar. Então, eu tenho reforçado muito isso em todas as lives que eu tenho a oportunidade de falar sobre a família lugar de refúgio. Então, esse homem, ele vem e ele, na verdade, falando simbolicamente, ele interdita o filho da mãe. É ele que vai fazer o corte dessa simbiose, né? Do filho com a mãe. E isso é importante a mulher entender isso, porque olha só, se essa mulher não vive bem com esse marido, ela não vai apresentar esse marido para esse filho, ela vai ficar com esse filho para ela, não é verdade? E não vai deixar esse pai entrar. E ela não sabe o mal que ela está fazendo para essa criança, para esse bebê, porque ele precisa desse corte. Não é importante? Esse corte é que vai estruturá-lo para a vida. A vida. Ele precisa, isso faz parte da estrutura psíquica dele. Porque é isso que dá identidade, né? O que é identidade? É senso de pertencimento e valor pessoal. Quem eu sou? Eu pertenço a um pai, não é? Eu tenho um pai. E eu tenho, porque mãe é da ordem da certeza, pai da possibilidade. Isso aí. Não é? Então, a mãe, todo mundo sabe, eu sou filho dessa mãe, não é? A não ser que seja uma criança já abandonada desde o início, mas ela tem uma mãe que foi uma certeza que está ali registrado. Agora, o pai, quando ele não assume essa paternidade, vai ser essa busca, né, pela via judicial, pelo exame de DNA, que garante a paternidade biológica, mas que não garante a função paterna. E você sabe que isso causou tanto problema na sociedade. Eu tenho amigas mesmo que eu conversei e falei, Zé, eu não tinha o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. E que vergonha que eu ficava. Na escola, quando eu ia pegar o meu diploma, só tinha o nome da minha mãe. E as pessoas, quem é seu pai? Quem é seu pai? Então, como essa figura paterna é importante? Porque ela, além de... Porque olha como é que é interessante. A gente sabe que é o pai que determina o sexo biológico da criança. Sim. Porque ele é XY, né? A mulher é XX. E como você falou, e é ele que determina a identidade psíquica sexual da criança. Sim. Então a gente vê como Satanás, Dilma, ele entra nessa história aí, como ele tirou muitos homens de dentro do lar, muitas mulheres criando seus filhos sozinhas, não é verdade? E, coitadas, e muitas mulheres até falam assim, eu sou a mãe e o homem dessa casa. Não pode ser, você tem que ser a mãe. Né? Mas ela vai ser uma mãe com atribuições muito mais... fortes, né? Ela vai ter que não só dar conta da construção desse menino, mas também de prover. Mas a função paterna, a essência da função estrutural, ela não consegue, não tem como. É isso aí. E aí um vazio. A mulher tem que ser um avô, né? Um tio. Sim. Alguém que supra essa figura paterna, se não tem, né? Ou se tem esse pai, o que a gente vê hoje por causa da alienação parental, a gente vê isso, né? Essas brigas, injustiças, né? Quando casais se separam e que aí não deixa os filhos verem o pai, ou vice-versa, e fica um denegrindo a imagem do outro. Muitas vezes os pais não têm noção do adoecimento que eles estão causando nessas crianças, não é verdade? E é por isso que aí, é por isso que aí os relacionamentos familiares adoecem. O que você pode também continuar falando sobre isso, Ilma?
Para Então, alertar é esses pais e essas cruel mães. quando uma mãe descaracteriza a figura do pai para o filho, porque o filho ama o pai e a mãe. Ele precisa Sim. dos dois. Então, quando ele fica no meio, né, dessa briga conjugal, que ele tem que olhar o pai pela vida do olhar da mãe, ou olhar a mãe pela vida do olhar do pai, ele está olhando pela vida conjugal e não na posição de filho. Então, a gente vê o adoecimento, quantos filhos que ocupam lugar. Ah, quem ele é? Ah, esse menino nunca vai deixar a mãe sozinha, o pai foi embora, mas ele vai ser o companheiro dela. A gente está vendo isso. Quantos filhos estão ocupando o lugar daquele pai que foi embora? Quantas filhas estão ocupando o lugar de intermediária, mediadora do conflito dos pais? Porta-voz dos pais. Então, ela fica adoecida para exercitar depois, na transição de filha para esposa e mãe, ela já traz um adoecimento na sua alma. E eu vejo isso até, Elisete, em algumas mulheres que não conseguem engravidar. Elas foram mães tão cedo da família inteira, não é? Sim. É mãe da Cuidaram, mãe, né? mãe do pai, mãe dos Sim. irmãos, e já tem uma maternidade tão complicada aí simbolicamente, que quando chega na hora de ter o seu filho, não consegue se liberar para entrar nesse lugar, né? Isso é adoecimento. Toda disfunção adoece. É Toda verdade. disfunção. Você fala aqui no seu livro uma história que eu estava lendo de uma menina que não conseguia engravidar porque ela estava cuidando de um irmãozinho e ela foi brincar, ele estava no carrinho de bebê, né? Você pode até falar sobre essa história que está aqui, esse exemplo, que aquele bebê, ela deixou o carrinho de bebê, estava numa rua de descida, aí ainda bem que o bebê não morreu, mas caiu, se machucou, e quando ela chegou em casa, o pai bateu, né? A madrasta também brigou com ela, e depois ela tinha dificuldade de engravidar, ou ela engravidava e ela perdia o bebê. Essa é uma história bem triste, assim. Quando eu ouvi essa história, eu chorei, porque ela... não foi no consultório que eu vi, foi num lugar que eu estava ministrando uma palestra. Porque o pai, o que ele fez? Ele chegou em casa e recebeu a notícia do que tinha acontecido. Eram 3 filhos, a mãe das crianças tinha morrido no parto do último bebê e do caçulinha, que não era esse bebê. Esse bebê era do casal, do novo casamento. Do novo E casamento. o pai ficou ali meio desorientado, pegou as 3 crianças, colocou no carro, levou para uma estrada e entrou com eles na mata e disse: eu vou cortar 5 varas e vou bater em vocês até as varas quebrarem para vocês aprenderem a obedecer. E aí, e começou a bater. Quando ele quebrou a 3ª vara, ele parou de bater. E aí falou assim: agora vocês vão a pé para casa e eu vou voltar de carro, porque ele foi de carro, na escuridão, roça, interior. E aquela menina olhava para mim e ela falava: Ilma, o pior de tudo não era a dor das varadas no corpo. Não, era a solidão. Ela diz: nós demos as mãos, né? Nós 3 demos as mãos. Acho que a irmã dela estava com 7 anos, ela com 5 e o outro com 3 ou 4. E começamos a andar pelo meio da mata, chorando, abraçados, os 3 juntos, de mãos dadas. E aí foi assim, muito duro ouvir essa história. Aí ela disse que não sabe quanto tempo passou. Até que vira o farol do carro, o pai pegou e falou: nunca mais vocês vão esquecer. Aí falou o nome da estrada para vocês aprenderem a obedecer. Bem, essa moça calou essa dor, cresceu. Ela tinha 5 anos. Nessa hora, por que ela me procurou? Durante a palestra, sabe quando Deus traz assim a cena? Traz Não a é? memória da pessoa. Isso é maravilhoso, né? Porque nós temos um Deus que é Senhor do tempo e do espaço. Não tem limitações para ele. E naquele momento que ela estava me ouvindo, veio essa cena. E a queixa dela é que ela não segurava bebês. Ela engravidava e perdia, engravidava e perdia. E os médicos não conseguiram descobrir o porquê ela perdia. Era algo da ordem do emocional. Nesse dia, veio essa história à tona. Aí ela me conta essa história. Aí quando ela está me contando, ela olha assim para mim e fala assim: mas eu só tinha 5 anos. Eu não consegui segurar o bebê. E aí, quando ela falou isso,
eu olhei bem nos olhos dela e assim, calma, eu repeti a mesma frase que ela falou. Você só tinha 5 anos e você não conseguiu segurar aquele bebê. Mas o seu bebê você vai segurar, em nome de Jesus, né? Nós estávamos no retiro, ali falando das coisas de Deus. Gente, sabe quando cai a ficha? Naquele momento. Só que tinha um processo a fazer. Chamei o pastor dela e ali naquele momento conversamos com ele para ele acompanhar o processo. Eu falei com ela, você vai escrever uma carta para o seu pai. Você vai dizer para o seu pai, nessa carta, sobre essa história que você lembrou. E aí você vai liberar perdão para ele. E aí fui preparando ela, o pastor. Falei, você vai ler e você vai ler para o pastor. O pastor vai orar com você e você vai marcar depois com o seu pai. Você só vai depois desse processo. E aí isso demorou um mês mais, porque não conseguia marcar com o pai. Fez com o pastor, deu tudo certo. A semana antes dela ir ao encontro do pai, que aí eu já tinha trabalhado, coração, quebrantamento, perdão. Uma semana antes, ela descobre que ela estava grávida. Aí ela me liga e fala, Ilma, estou grávida, engravidei no encontro de casais. Falei, que maravilha! E o pai dela, né, da igreja e tal. E aí eu orientei como ela deveria conversar com ele. Ela foi conversar e depois de tudo, virou perdão e tal. Eu falei, agora você pede seu pai para abençoar seu ventre. Abençoar o filho que você carrega no ventre. E fez isso. E ela tem, hoje eu acho que ela tem uns 2, 3 filhos, né? Foi totalmente restaurada. Por que, Elisete? A gente traz uma história, que é o Resolvendo o Passado, né? Tem esse capítulo aí no livro. Sim. Resolvendo o passado para edificar no Resolvendo presente. o passado para edificar o presente. Então, fala um pouquinho sobre isso, porque é isso que é importante, que as pessoas não entendem, porque a nossa vida é baseada em 3 tempos: passado, presente e futuro. Né? E a gente tem que aprender a se relacionar com esses 3 tempos. E como você falou, a gente tem que estar com o passado resolvido. Então, é importante que você fale um pouquinho sobre isso. Para quem sabe, quem está assistindo essa live que vai casar, ou que já está casado, que saiu de casa com problema, por que é importante você resolver o seu passado para você estar bem no seu presente e se preparar para o futuro? Por quê? Porque a nossa história é uma história nos 3 tempos da vida. A gente chega no casamento carregando a história da nossa família. Uma mulher é mãe em referência a uma mãe. Ela sabe que carrega em si. É muito interessante que eu observe isso, que tem assim, eu vou casar, não quero mais saber da minha família, eu vou ficar bem longe da minha família, não quero nem mais saber. Mas mal sabe que a gente carrega essa família. Né? Carrega a família, periquito, a família papagaio, marca a gente, não é, tudo. Lena? Tudo. Tem gente, assim, tudo. tem gente que fala assim, eu tô doida para casar, para ficar longe do meu pai, da minha mãe, não quero saber de mais ninguém, eu vou para longe, vou esquecer tudo. Não é assim, né, Ilma? Não é. A forma com que você sai da sua família de origem define se você está liberado como uma pessoa adulta para viver a sua história, ou se você vai ficar refém emocional das adversidades do passado. Então, a pessoa que sai de casa em desonra, em rebelião, ela vai carregar no seu coração aquela história sem resolver. Aquela desonra, porque tem jovens que casam, desonram os pais lá atrás, casam e nunca devolvem a honra. Sabe o que é devolver a honra? É chegar para o pai, sério. Mãe, eu desonrei vocês com minha atitude, eu desonrei vocês quando eu agi assim. E hoje eu já estou casada, hoje eu já tenho filhos, mas eu nunca fiz esse momento, não é, de liberação das minhas, dessas questões que estão na minha alma. Né? Isso não quer dizer que você vai lá ser castigado por Deus, não. Isso quer dizer que você está perdendo a oportunidade de viver uma vida dinâmica, uma vida feliz, uma vida leve. Feliz, está carregando pesos na alma. Que não precisa, né, Elisete? Quando você fala, me perdoe, eu devolvo a honra para vocês. Eu não obedeci. E hoje eu quero devolver a honra para vocês, porque eu quero que vocês orem por mim, por meu casamento, minha maternidade.
Gente, é tempo da gente entender isso. O tempo não apaga pecados. O tempo só intensifica as consequências do pecado na nossa vida quando nós não nos arrependemos e confessamos. Porque o Deus da graça, o perdão já está liberado para nós. É a gente que não se apropria desse perdão quando nós estamos carregando essas questões na alma. Então, é por isso que a família adoece. Resolvendo o passado. O que eu estou trazendo da minha história de origem, que eu estou repetindo? Comportamentos, padrões, culturas, hábitos. Sabe aquela filha que ela falava assim, nossa, como minha mãe grita comigo. Quando eu casar, nunca vou gritar com meu filho. Faz pior. Grita, não é? Não tem paciência com o filho. Amaldiçoa, porque infelizmente eu atendi muitas mulheres que meus pais me amaldiçoaram, que eu não ia servir para nada, que eu não queria casar, eu não ia ser feliz, né? E muitas mulheres nem eu não ia ter filhos, e isso, se ela não perdoar, aquilo está lá no seu emocional, como você falou, né? E É às vezes ela verdade. não quer repetir, mas como ela guardou isso tão negativo, é o negativo que vem primeiro, e ela às vezes repete Sim, a mesma coisa. sim, porque aquilo que te machucou, que te marcou, e você não resolveu, não liberou perdão, fica fixado na mente. É a obstinação que está lá em 1 Samuel 15:23, na parte B. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Lá no passado eram os baalis, terafins, aqueles monte de ídolos lá que eles colocavam dentro de casa. Hoje, no sentido simbólico, é como se a pessoa ficasse fixada nas falhas da paternidade e não liberasse perdão. Obstinação é obsessão. Então faz uma... o foco fica tão forte nessas falhas que ela fica ali cultuando essas falhas, sabe? No discurso, você já viu gente que só fala das coisas ruins do passado? Que mamãe fez isso, que papai fez isso, e só fala dessas questões. E esquece que tem uma dimensão enorme para viver hoje. Eu preciso viver uma nova vida. Eu não tenho que ficar agarrado nessas coisas do passado. Não é? Como criança lá, carregando papai e mamãe eternamente. Não é? Ser adulto, resolvendo o passado, é esse processo contínuo de resolução. Para edificar no presente. O que eu vou edificar no presente? Eu não vou repetir histórias que eu já sei o final. Eu vou edificar uma conjugalidade saudável, a base para os nossos filhos. Né? Vamos fazer do nosso lar esse lugar de acolhimento. Por quê? Porque o terceiro ponto do tempo é fundar a próxima geração. Fundar a próxima geração, o que é? Uma educação faz a educação da próxima geração. Então, se o ser humano, né, se a criança, você recebe aquela criança, ela é um ser em construção, esse processo de construção vai durar na sua responsabilidade até o dia que esse filho é adulto e vai embora construir a família deles, né? Nós não criamos filhos para ficar dentro de casa, nós criamos filhos para a vida, para construir a história deles, para fundar a descendência. Só que eles têm que sair da nossa casa com esses alicerces, com esses fundamentos, aprendendo a obedecer debaixo de uma lei, não é? Submissa às leis da humanidade. Ô, Ilma, porque é muito interessante. Se eles não saírem, se eles não tiverem essa autonomia, eles vão voltar. E Isso. vão ficar dependentes da gente. E isso que é o problema, na verdade, que a gente tem visto hoje, muitos filhos que estão saindo e não estão saindo com autonomia, com a independência emocional, muitas vezes financeira, e eles acabam voltando para dentro do lar. Né? E muitos pais hoje estão sobrecarregados por causa disso. E muitos filhos voltam até para ter um resgate com os pais na área de perdão, que Deus até permite, não é verdade? Porque aquilo que você falou, enquanto eles não perdoarem esses pais, é tão interessante o nosso cérebro, porque se eles não perdoarem, todas as vezes que eles lembram das coisas negativas que aconteceram na vida dele, que os pais fizeram, é como se estivesse acontecendo na hora, e a sensação é como se estivesse acontecendo na hora. É isso que muitos não entendem, não é, Ilma? E por isso adoecem, não é verdade? Que a gente fala que são as doenças psicossomáticas, não é verdade? Sim, tem um capítulo sobre o adoecimento. Tem, porque tudo aquilo que você não lida, não transforma em palavras, não libera, né?
toda a dor que está dentro da alma, se você não trata, se você não resolve, vai comparecer no corpo como sintoma. Quanta gente guardando mágoa, ressentimento, amargura, raivas. A raiva adoece o corpo. A raiva, eu costumo às vezes brincar com pacientes quando chego com a pele lá toda pipocada. Eu olho e falo, o que está pipocando dentro da alma? Né? O que está pipocando dentro da alma? Não é? Às vezes, com adoecimento, uma mama e tal, né? Vamos ver a questão da história materna. O que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo? Porque o corpo aliás, o corpo hoje nem fala só, né, Elisete? O corpo grita. Grita. Hoje grita. É verdade. É. Grita. E a gente vê, infelizmente, quantas pessoas que até estão dentro da igreja, mas têm uma dificuldade de falar. Aí a gente vê a importância da terapia, porque ainda é um tabu no nosso meio ainda, não é, doutora Ida? É verdade. Porque a gente vê que a fala tem o poder de curar, de libertar. Quando você fala do trauma, é tão lindo, porque a gente vê que muitas vezes o inimigo se alimenta na vida da pessoa através do silêncio dele. Ele não fala do trauma. E quando ele fala, há uma cura, que Satanás não tem mais legalidade, não é verdade? Porque quando ele fala, ele se escuta. E quando ele escuta, ele está falando, primeiro, com ali a pessoa, né, o terapeuta, ele está falando diante de Deus, ele está falando para ele mesmo. Então, e ele está falando para o inferno, não é? Isso. E o inimigo vai ver, perdi aquele, porque o silêncio, ele mantinha ele preso no trauma do silêncio. Né? Exatamente. Porque foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Não é lindo o que Jesus fez? Ela fala, para mim, vai buscar teu marido. Mais ricos. Não tem um marido. Disseste a verdade. Começou a cura ali. Então, quem tem um trauma, que isso está te incomodando, você que está assistindo aí, eu não sei, na sua história familiar, de abuso, né? De violência familiar, de violência verbal que você sofreu dos seus pais, como é importante você buscar ajuda, você falar disso que está te prendendo, interfere na vida espiritual, na vida emocional, nos relacionamentos, não é verdade, Ilma? Sim. E adoece o corpo, né? Eu já escutei pessoas com doenças já diagnosticadas por médicos e crônicas, doenças crônicas. Eu já atendi pessoas assim com úlcera nervosa, com todos esses sintomas. E a pessoa, do momento que ela abriu a boca e trouxe à tona a sua dor, cura. Me lembro de uma moça que ela tinha feito um aborto, e foi uma situação bem dolorosa na vida dela, porque ela se apaixonou por uma pessoa casada quando ela engravidou, não conhecia o Senhor. Quando ela engravidou, a pessoa falou assim, ó, eu pago o aborto. E ela fez o aborto. E aí ela se converte, e o que acontece com ela? Ela começa a sonhar ouvindo o choro da criança. Ela acordava com choro de bebê. E ela começou a desenvolver um monte de doenças. Ela tinha problemas, era meio um pânico, né? Porque ia para o médico, achava que era hipertensão, não era. Então, ela tinha um pânico. Ela tinha sudorese excessiva, ela tinha problemas de pele, ela tinha gastrite, úlcera nervosa, tinha problemas também de intestino. E quando essa moça começou a falar, porque aquela coisa assim, falei, mas você nunca confessou isso para Deus? Já. Mas você confessou como? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Sabe aquele que peca no varejo e pede perdão no atacado? É isso que muita gente faz. Eu sempre digo, pecado tem nome e sobrenome. Você está pedindo perdão de quê? Senhor, estou te pedindo perdão daquele aborto que eu fiz, eu não te conhecia e tal. Eu sei que o Senhor já me perdoou, porque a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Eu já sou perdoada, mas eu quero agora dizer, porque eu que preciso me escutar e tomar posse do perdão. Entendeu? Na verdade, ela não se apropriou do perdão de Deus. Porque ela precisava se perdoar. E quando ela se perdoou, gente, ela foi curada de todas essas dores. A moça passou a ter saúde plena. Por quê? Porque confessou. Trouxe à tona a sua dor. Não é? E já estava perdoada e não sabia. E não tinha tomado posse da graça, né? E a gente observa que essas pessoas que
têm dificuldade de se perdoar, que carregam esse sentimento de culpa, elas têm dificuldade de perdoar o próximo, não é verdade? Tem, Porque ela não tem essa sensação de ter sido perdoada por Deus. Então, é muito importante você se sentir, sim, perdoada por Deus, porque você vai ter até mais facilidade para perdoar o próximo. Mas a gente está no finalzinho, mas eu quero deixar aqui uma outra pergunta aqui para você, que eu estou lendo aqui no teu livro, que diz assim: os pais de hoje que tiveram carências ontem querem dar aos filhos tudo que não tiveram. Se não dão, sentem-se culpados. Com a culpa, a lei é abalada. A gente está vendo um pouquinho hoje isso nessa geração. O que você pode me dizer sobre isso? Esses pais que se sentem culpados. Ah, meu pai foi rude, meu pai me maltratou, meu pai, eu nunca tive um brinquedo. Aí hoje ele tem uma boa estabilidade financeira, aí dá tudo em excesso para os filhos, né? Porque sente essa culpa também, muitas vezes. E aí isso vai interferir na lei dentro de casa? Sim, porque o que que acontece? Nessa compensação, né? Isso é uma compensação daquilo que não teve, que ele quer dar. Muitas vezes ele não cria nesses filhos os valores dos bens que o dinheiro não paga, não é? E aí, como eles não trabalham essas questões dos valores, o que que acontece? Esses filhos entram na geração do que o ter é mais importante do que o ser. E o ser, você trabalha pela via da lei, não é? Dos limites. Quem Dos você limites. não é? Você é porque para a amado. criança ter uma boa autoestima, vai ter que ter limite, sim, disciplina, né? Isso é importante. Tem que ter amor, tem que ter afeto, mas tem que ter disciplina. A criança que não tem limites, ela se sente insegura, porque ela não tem barras. E ela não tem estrutura para ela mesma definir os limites na sua vida. Então, ela precisa dos limites impostos pelos pais, porque o limite é uma expressão de amor. E aí, quando ele se sente no limite, ele se sente amparado. O adolescente, ele odeia limite, não é? Mas ele ama limite. Eu já vi amor e ódio, é uma linha tênue, né? Ele odeia, mas ele ama. Quando a mãe liga, quando o pai liga, quando proíbe de sair. Eu lembro de mim mesmo, quando eu namorava o Silas, né? Que aí a nossa igreja foi fazer uma viagem, o coral, para Carangola. Então, foi várias pessoas da igreja, né? Várias pessoas do coral, irmãos. E nessa época eu era noiva do Silas. E o meu pai não deixou. Meu pai falou: não, você não vai, Elisete. Né? Porque eu não vou estar lá, não vou poder estar tomando coisa. Eu fiquei uma arara, ele também, que eu fazer. Mas eu agradeço a Deus, porque eu sei lá os livramentos que Deus estava me dando, a gente não sabe. Então, é tantas coisas que às vezes a gente fica zangada. Quantas vezes, na época de férias, ele falava assim: ah, deixa ela ir. Minha irmã já era casada com o Samuel, deixa ela ir lá com a Beth, ela é casada, né? E eu estava noiva dele. Ele, não, ela vai para a roça comigo. Então, a gente sentia o cuidado, a proteção, e às vezes é aquilo, a gente fica zangado, mas então meu pai se preocupa, ele tem esse cuidado. Como isso é importante para os pais? Porque às vezes os pais não entendem. Ah, eu sou liberal, sim, a minha casa é uma democracia, eles fazem o que quiser. E mal sabem eles que eles estão prejudicando os próprios filhos, porque os filhos, meu pai nem liga para mim, posso chegar meia-noite, 2 horas da manhã, que eles não estão nem aí. E o filho está sentindo essa falta de proteção, né? De cuidado. Não, a casa não é lugar de democracia, não, Lisete. É isso aí. Não é, Tem não. que entender isso aí. A lei precisa dar o fundamento e a estrutura para o filho. Porque o que acontece? Isso também produz adoecimento. Sim. Quando o filho... E uma coisa muito interessante que você tem que é importante você frisar. E a lei tem que estar de comum acordo, marido e mulher, né? O homem independente, mas quando marido e mulher não estão de comum acordo, como adoece os filhos, não é verdade? Porque leis contraditórias, o que acontece quando os pais não... Porque é a lei. O pai é o representante da lei. A mãe é a voz que faz circular essa lei do pai, não é? Então, isso tem que ser de comum acordo. Quando você vai chegar do serviço, falar com ele. Olha, isso eu vou dizer para o seu pai. Ah, mãe, não conta para papai. Não, conta sim, ele precisa saber. Não, você está falando uma coisa... Então, olha, você falou uma coisa que ontem uma amiga me ligou, Elisete, eu não sei o que eu faço. O quê? Eu estou desesperada. Minha filha, né, tem 15 anos. Olha, Elisete, eu descobri que ela está bebendo. Eu não quero contar para o meu marido. Como é que fica? Eu falei, o quê?
Você tem que contar pro seu marido, você tem que falar, chamar essa menina, mas aquela coisa de a mãe querer esconder, às vezes, algumas coisas que os filhos fazem de errado, isso é super errado, não é, Ilma? Exatamente, não pode. A mãe, ela precisa falar em nome do pai. Até pai morto, Elisete. Até pai morto. Até pai que abandonou. Pai que foi embora. A lei pode se fazer presente, essa lei do pai, pela via da fala da mãe. Olha aqui, meu filho. Você quer sair agora e voltar amanhã? Deixa eu te dizer, se seu pai tivesse aqui, ele não deixaria na função que ele iria exercer como pai e autoridade. Eu também não deixo. Entende? É trazer essa voz de autoridade, trazer esse lugar do pai, mesmo que seja um pai vazio presencialmente. É essencial. Por quê? Porque quando você dá tudo, o que acontece? Uma inversão de valores. O que vem? Ingratidão, não é? São jovens que não reconhecem nunca o que os pais fazem. Não, porque o ser humano é insaciável, você sabe disso, né? Então, quanto mais tem, mais quer. Né? Sim. Então, quando E aí você tem o Deus, quando você é um não, fica frustrado. Né? São filhos tiranos. Eu quero, eu quero, eu quero. Não estou nem aí se minha mãe e meu pai vão ter que trabalhar mais não sei quantas horas para pagar isso para mim. Eu quero, porque o meu amigo tem. Então, ingratidão, murmuração, num nível altíssimo de insatisfação. E aí criam crianças já consumistas, o tempo inteiro só pensam em comprar, comprar, comprar. Porque elas não recebem, não. Agora não podemos, isso não vai dar, no seu aniversário nós vamos ver. Essa coisa de ficar dando presente todo dia, não é? Sem um momento apropriado, gera consumismo. Consequência dessa falta de limite, dessa democracia, né? Dessa tirania dos filhos. Medo, insegurança, que a gente mais está vendo, e ansiedade. Há crianças hiperativas, crianças ansiosas, crianças medrosas. A gente vai vendo que a falta do limite, do amparo, né, dentro de casa, isso está gerando todos esses sintomas na vida dos filhos. Né? E é essencial trabalhar isso hoje. Olha, a gente está aqui no finalzinho, Ilma. Vou pedir para você deixar suas considerações finais, dizer que essa live vai ficar gravada aí no YouTube da Central Gospel. E se você quiser adquirir esse livro aqui, olha, maravilhoso, né? Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Você vai poder acessar aí na editora Central Gospel. Você pode ter ele por e-book ou físico também, que a gente manda para você. Né? Você pode entrar aí no site da editora Central Gospel. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você que é conselheiro, né? Que é pastor, que é conselheiro, você que é psicólogo, psicóloga, você que atende na igreja. Olha, é um livro que vale a pena, que tem muitos aqui exemplos que a doutora Ilma dá. E depois vai estar vindo outro aí também, né, Ilma? Enigmas da Alma. Como é que é o tema? Enigmas da Alma. Ih, Jesus, são tantos enigmas só. Aí tem, esse é o tema, uma decifração à luz da palavra de Deus. Ai, que lindo, profundo, hein? Hoje eu estava lá analisando casos clínicos para poder colocar exemplos. Né? E isso é muito bom quando você coloca esses quadros clínicos, para a pessoa se ver também, né, nessas histórias. É verdade. E é um meio também dela se curar, só em ler a história de outras pessoas, de ver. É verdade. Mas o que a gente tem que entender é como Deus cuida da família, como é importante nós deixarmos Deus ser o primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deixa as suas considerações finais, Ilma, aí, para o povo aí, tá? Então, só lembrando, no livro vocês vão encontrar também um fenômeno hoje, famílias sem histórias. Porque os pais não fazem a transmissão geracional para os filhos. Aproveite a quarentena, atualize isso, conte histórias, fala do que Deus já fez na sua vida. Olha, aproveita a quarentena, Ilma. Olha, aqui eu estou arrumando meus álbuns de família. Nossa, eu ficava adorando. Maravilhoso! Gente, eu sou mais bonita hoje do que há 40 anos atrás. Quando eu me olho com meus cabelos, assim, tudo em pigmalião. Eu falei, Jesus! Deus é bom, Lisete. É muito legal. Aí as minhas filhas ficam vendo também, elas pequenininhas. Mamãe, nossa. Uma fala, nossa, que bochecha, que nariz. Eu falei, mas isso é bacana. E sabe, eu tô com meu marido, essa semana a gente falou assim, olha, nós vamos lá em Araruama, vamos levar nossos netos, vamos levar as crianças, para eles lembrarem onde a gente passava as nossas férias, dar valor,
É todo mundo Aí, apertadinho olha numa só, história casa. familiar. Porque famílias sem história são famílias sem raízes, Isso. não é? Gente, E aí Deus o é lindo, né, resgate, Ilma? A hã? Bíblia é cheia de histórias de família e a gente não quer contar a nossa história para as Memoriais. crianças. A Bíblia é cheia de memoriais. Todo o Velho Testamento é um livro de história que aponta para o novo. Então, nós precisamos, Dia da Família. Se propõe a contar a história para os seus filhos, criar raízes, criar rituais familiares, criar memórias, né? Traga essas memórias agora. Aproveite esse. Você não vai ter outro Dia Internacional da Família em quarentena, não. Aproveite esse. Esse Aproveita é esses um momentos que marco na Deus está dando. história. Para que você possa falar antes da quarentena, depois da E depois da quarentena. quarentena. Então, eu achei muito interessante que eu fiz uma live com a menina lá de Portugal, a Mona Lisa. Ela falou, Lisete, eu estou gravando, eu estou usando o celular, estou gravando as histórias aqui dentro de casa, que eu vou deixar para a minha geração. Eu falei, que legal, a gente escreve, eu tenho o hábito de escrever, né? E elas não, com a tecnologia da internet, eu estou gravando tudo, que os meus netos vão saber que eu vivi uma quarentena. E como é Faça que os foi aqui dentro de rituais casa? familiares, sabe? Os ritos de passagem, não é? Vai lá com aquelas Isso é crianças muito que estão bacana. entrando na adolescência, senta com elas, conversa, faz um rito de passagem, ora, vê sua identidade, né? Ajuda elas a se sentir esse convívio dentro de casa. Orem juntos, já profetiza por destino deles, né? Profetiza, palavras de bênção. Eu te vejo como um servo de Deus, um Isso aí. pregador. Ministra Isso na aí. identidade dos seus Porque a filhos. gente vê isso na Bíblia, os patriarcas, não é verdade? Sim, Abraão teve esse cuidado, Isaac teve esse cuidado, Jacó, José. A gente sim. vê o cuidado que eles tinham, né? De abençoar os filhos, não é verdade? Abençoar a Então, isso identidade deles, né? isso é. Isso E o é judeu tem bom muito isso, demais. que eles fazem esse rituais de passagem, não é verdade? Quando eles fazem É. com o menino quando chega aos 12 anos. Faltam 2 minutinhos para terminar. Ai, Manda um meu beijo aí Deus, pro pessoal. A acabou. gente fala pra caramba. É verdade, nós duas, eu te vi. Nós temos muito assunto, isso é bom. Amém. Que Deus abençoe esse Amém. povão aí. Um Obrigada, muito beijão, Ilma. Deus te obrigada, gente. abençoe. Foi muito bom. Esse povo que Salva está e entrando aí coloca no no Instagram IGTV. da Central Gospel. Deus abençoe vocês, tá? Olha, a Ivanice que entrou, a Tânia. Vai ficar gravado. Depois a gente vai botar lá no canal do YouTube. Vamos dar para você também, tá? Um Porque beijão, Ilma. pela Fica com editora, né, Deus. Dani? Dá um Deus te beijão abençoe. aí no Obrigada, pastor aí. Elisete. Beijão. Tchau. Tchau.